Oi, pessoal, tudo bom? Então, logo logo mais uma semana começando, né? E a Pri tá postando para vocês lá no Class as atividades dessa semana. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês? Essa semana nós vamos ver sobre adjetivos pátrios, que são os adjetivos que nós damos para as pessoas que nascem em determinados países, estados e capitais. Como material, vocês têm essa semana uma tabela bem grande. Só que essa tabela é uma tabela para consulta. Claro que vocês vão ler, vocês vão estudar essa tabela, mas ela é grandona, assim, gigante, justamente porque ela vai servir para que vocês consultem essa tabela para fazer os exercícios. Tá? Então, tem alguns exercícios sobre adjetivos pátrios que são obrigatórios, são 2 folhas, que já está escrito lá no título que são obrigatórios, e tem os opcionais, que daí é uma cruzadinha, um caça-palavras, também sobre o tema adjetivos pátrios. Os que são obrigatórios vocês precisam postar, os que não são obrigatórios não precisa. Mas lembra que nós conversamos que é bem interessante vocês fazerem também os opcionais para aprofundar o tema, conhecer um pouquinho mais, certo? Daí nós temos mais dois capítulos do livro do Menino do Dedo Verde, né, para ler essa semana. E é basicamente isso, né? Vocês vão conhecer essa tabela, fazer as atividades obrigatórias e as não obrigatórias se não quiser. Tem 2 links também que eu vou postar para vocês lá, que são joguinhos online sobre adjetivos pátrios. Esses são obrigatórios, tá? Vocês precisam treinar. Então, fazer somente as folhas de atividade lá é suficiente para vocês conhecerem, mas é importante que vocês treinem mais. Então, daí a Pri colocou 2 joguinhos online lá, que é só clicar no link e já entra. Pode clicar no celular, no computador. Vocês podem brincar e aprender ao mesmo tempo, tá? Na quarta-feira nós temos a nossa aula online da mesma forma, e como nós combinamos na aula de orientação, eu vou reforçar aqui para vocês novamente. As nossas aulas de orientação, elas são quinzenais, certo? Na sexta-feira passada, nós tivemos orientação, eu, vocês e a Letícia. Nessa sexta-feira, não tem orientação, mas tem uma aula de tira dúvidas. Lembra que eu expliquei para vocês? Então, a Pri colocou naquela tabela com os horários que vocês receberam já ontem, os pais receberam da Monique, e eu vou colocar no Class também, um link de acesso. Não precisa todo mundo entrar, vai entrar naquele link de acesso, naquele tempo que a Pri estará lá, somente quem tiver dúvidas sobre o conteúdo. Quem não conseguiu tirar essa dúvida na aula, foi fazer atividade depois, ficou com dúvidas sobre as pendências que você tem na matéria, qualquer coisa que eu possa te ajudar, que sejam dúvidas. Então, eu vou estar durante essa 20 minutos, meia hora lá no Class, lá no Hangout, né, que é a nossa ferramenta de comunicação. Eu vou estar lá ao vivo esperando, ver se aparece alguém para tirar dúvidas, tá bom? Então, a nossa semana vai ser assim, aula confirmada, tira dúvidas confirmada, e aí nós vamos conversando então e deixando a nossa semana bem produtiva, tá? Façam as atividades, aproveitem hoje, amanhã para organizar a semana, quantas atividades vocês farão, em que dias, para não ficar tudo acumulado num dia só, fica muito cansativo para vocês, né? Então, peguem todas as atividades que estão lá na tabela e decidam. Segunda eu vou fazer isso, terça isso, quarta, quinta, sexta, sábado. E aí aproveitem o final de semana também para descansar, para estourar uma pipoca, ver o filme com a família, fazer alguma coisa para relaxar também, que é bem importante. Tá bom? Então, um beijo grande para vocês, bom final de semana e até a nossa aula na quarta-feira. Até!